Pergunte, o seu pastor responde. Pergunte, o seu pastor responde. Bom dia, a paz do Senhor. O Pastor Responde de hoje nos traz uma questão que suscita muita discussão na sociedade. Veja bem, no Piauí houve um crime bárbaro. Um adulto e 4 menores amarraram e estupraram 4 meninas, matando uma delas. E eles não podem ser presos. Você acha que eles não são responsáveis pela prática desse crime hediondo? Vamos ouvir então a opinião das pessoas na rua. Na sua Com opinião? certeza, eu sou de acordo. A maioridade vir para 16 anos, né? Porque tem gente aí com criança com 12 anos, 14, 16, que faz um absurdo, né? Então eu acho que ele já é suficiente para saber o que está fazendo, né? Um cidadão com 15 anos, com 16 anos. Com certeza, Por quê? porque hoje está uma barbaridade. Os de menor fazem o que querem. Desafia a polícia, o delegado, não dá nada. Né? Então devia reduzir. Eu acho que sim, deveria ser punido sim, mas eu acho que talvez reduzir para 16 anos só não seja a solução. Hoje em dia a violência já começa desde mais cedo, né? Mas tem que se reduzir, é uma vontade da população e tem que munir. Hoje em dia um menor assalta, comete um crime e no dia seguinte já está solto. Então eu acho que sim, a redução tem que acontecer, tem que ser votado isso na Sim, deve ser punido, porque aí está em jogo a questão da vida, a questão do constrangimento das famílias, das pessoas que morreram nesse acontecimento. Você acha então que eles são passíveis de ser punidos pela lei e deveria reduzir a minoridade penal? Tem que reduzir, porque no estatuto do menor, eles vão cumprir somente medidas socioeducativas. Mas a lei tem que mudar porque eles constrangeram famílias, lares e a própria sociedade. Deveria sim, eu sou a favor sim, da minoridade penal. Porque os jovens hoje em dia estão numa situação que 12, 13 anos já acham que deve fazer o que adulto não pode fazer. Eles acham que pode cometer crime e ficar impune. Então assim, eu não acho correto o menor fazer uma coisa que o adulto está fazendo e ficar por isso mesmo. Eu não sou a favor, porque eu acho que vai diminuir a idade e não vai mudar em nada. Eles não vão ser reeducados, não vai mudar nada. Então, cada vez eu acho que vai ficar pior. Porque, infelizmente, vai diminuir e eu acho que, consequentemente, os menores, de menor idade ainda, vão fazer coisas piores e não vai adiantar nada. Não vão ser reeducados. Então, eu acho que não resolve. Na minha opinião, devia. Porque ele está cometendo um crime e a lei está dando cobertura com direitos humanos, com tudo, não sei o que está acontecendo, mas que está errado está. O crime tem que ser a lei da impunidade. Errou, seja punido. E abaixar para 12 anos, mais ou menos. E depois de 12 para 10, e aí acabar com essa história. Pronto, na minha opinião, eu acho que não resolve, mas pelo menos ameniza a sensação de insegurança que a população está vivendo, onde o menor, por brechas na lei, acha que pode fazer o que vem na cabeça. Acabamos de ouvir a opinião das pessoas na rua. Agora o pastor Elinaldo responde. O pastor responde. Bem, nós agradecemos amigos que nas praças ou nas ruas colaboraram com o nosso programa, dando a sua opinião sobre mais uma questão muito séria e polêmica que tem efeito sobre o quadro de violência que avassala o nosso país, quando menores de idade cometem crimes hediondos, sequestrando, estuprando e matando pessoas indefesas, só pelo prazer de destruir vidas preciosas. Respeitamos as opiniões que foram dadas, visto que cada pessoa tem o direito de opinar livremente. Porém, reservamos-nos o direito de dar nossa opinião neste quadro, deste programa, dentro da visão de ministro do Evangelho e também de cidadão brasileiro. Todo o Brasil ficou mais uma vez chocado com a notícia do crime bárbaro cometido por um adulto e 4 adolescentes no estado do Piauí. 4 meninas entre 15 e 17 anos que foram tirar fotos para um trabalho na escola, não é? No lugar da cidade. E com arma na mão, os criminosos as abordaram, tiraram a roupa das meninas, amordaçaram-nas com as roupas íntimas delas. Depois as estupraram durante 2 horas. Pegaram as mesmas, levaram para uma beira de um penhasco e as empurraram para que morressem. Como elas não morreram, eles desceram o penhasco e jogaram pedras na cabeça das 4. Elas ficaram desmaiadas e uma não resistiu e faleceu.
e os bandidos foram comemorar horas depois. Os pais aflitos foram procurar as filhas, dando ciência à polícia. As 4 foram encontradas desacordadas, umas sobre as outras. No local do crime, um dos criminosos gravou as cenas da barbárie. Horas depois, os 5 criminosos foram presos. O adulto vai ser julgado e pode pegar 30 anos de cadeia, embora não fique mais do que 5 anos nas grades. Essa é a justiça brasileira. Os 4 adolescentes criminosos, que têm menos de 18 anos, vão ficar apenas 3 anos numa instituição e depois serão soltos, se ficarem, e poderão continuar a viver em liberdade. Duvido que passem mais do que 1 ano ou 1 ano e meio. Eu pergunto, você acha isso justo? Rapazes com 16 a 17 anos cometem um crime tão bárbaro e não podem ser criminalizados por isso? A lei diz que eles não têm responsabilidade penal. Não tem maioridade para isso. Por quê? O governo brasileiro e entidades sociais dizem que não adianta diminuir a maioridade penal. Por que não? Aqui eu dou a minha resposta. A maioridade penal deve ser reduzida para 16 ou 15 anos. Aliás, eu não estou só. Segundo pesquisa, 90% dos brasileiros querem a redução da maioridade penal, né? Em lugar nenhum do mundo civilizado, uma pessoa com 15 anos é considerada criança, incapaz, que não sabe o que está fazendo. Ora, com 16 anos aqui no Brasil, pode escolher o presidente da República, pode ter carteira de motorista. Como não sabe o que estão fazendo? No Reino Unido, a maioridade penal é de 10 anos. Repito, 10 anos. Eles não colocam os meninos infratores com bandidos adultos na cadeia. São separados, se cometerem crimes hediondos, não é? Se os criminosos do Piauí estivessem no Reino Unido, teriam que passar no mínimo 12 anos na cadeia. Aqui só passarão 3 se passarem, pois normalmente não ficam nem 1 ano. Na França, a responsabilidade penal começa aos 13 anos. O juiz decide o tempo da pena conforme o crime. Também não fica entre bandidos adultos. No Japão, a maioridade penal é de 14 anos. E sabe o que acontece se cometerem crime hediondo? Vão passar pela prisão perpétua. Eu conheço o Japão, graças a Deus. É o país mais seguro do mundo para se viver. Lá não se vê roubo de celular, de bicicleta, assalto à mão armada, e a incidência de crime por menores é tão insignificante que não aparece nas estatísticas. Na Dinamarca, país onde quase não há crimes, a maioridade penal é de 14 anos. E penso em baixar para 12 anos. Nos Estados Unidos depende de cada estado e pode ser 12 a 18 anos. E por que no Brasil, que tem tantos crimes cometidos por menores, o governo resiste em apoiar a redução da maioridade penal? Simplesmente por razões ideológicas. Quem é a favor da redução da maioridade, diz o governo, é de direita, é da oposição. Quem é contra é de esquerda, é avançado, é progressista. Dizem que o Estatuto da Criança é uma lei muito boa. Pode ser para o país de primeiro mundo. Para o nosso, onde a justiça anda a passo de tartaruga e a impunidade é grande, não tem sido nada boa, pois sua aplicação estimula mais os crimes do que corrige o infrator. Os menores criminosos no Brasil já sabem que podem sequestrar, estuprar, assassinar, que não ficarão nem 3 anos recolhidos. E mais meninas, mais adolescentes, mais pessoas inocentes e desarmadas, que tinham o sonho de viver com suas famílias, serão sequestradas, estupradas e mortas. Não concordo que menores sejam lançados nas cadeias repletas de criminosos adultos, de forma alguma, mas que seja reduzida a maioridade penal para 16 ou 15 anos e sejam recolhidos com privação da liberdade e sejam educados em instituições sérias antes de serem devolvidos ao convívio social. De outra forma, não vejo esperança para resolver o problema da criminalidade juvenil. Diz a Bíblia, a palavra de Deus, não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara da correção, nem por isso morrerá. Tu a castigarás com a vara da correção e livrarás a sua alma do inferno. Provérbios 23, 13 e 14.
A vara da correção é a punição adequada à transgressão do menor. Se o Brasil adotasse o que a palavra de Deus ensina, o número de menores criminosos seria muito menor. Mas como se baseia no ECA, teremos que ver outras manchetes de crimes hediondos sem punição. Oremos pelo nosso país. Ele está dominado por uma filosofia materialista de origem comunista que despreza tudo que diz respeito aos princípios da lei de Deus. Fique conosco. Até já. Você está assistindo o programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima.